Querido Deus, maravilhoso Pai, a vida com o Senhor é tão simples. Basta abrir o coração, firmar os pensamentos e crer. O Senhor é Deus soberano, acima de tudo, de todos. E Pai, feliz é quem crê no que está escrito. Feliz é quem crê nas sagradas escrituras, sem duvidar em nada, absolutamente nada, de tudo o que vem do Senhor. Nosso Deus, que o Senhor encontre o nosso coração preparado, receptivo. Que o Senhor encontre cada coração, Pai, inteiramente disposto a Te ouvir e a Te servir. Porque ouvimos com os ouvidos físicos, mas se os ouvidos do coração, se os ouvidos do querer, os ouvidos do entendimento não estiverem bem atentos, nós perderíamos, Senhor, as riquezas maravilhosas que o Senhor tem para cada um. Como o Senhor fez o apóstolo Paulo escrever, e chegou a nós. A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Seja assim, Senhor, e que o Senhor possa operar, Pai, os milagres e as maravilhas, transformando vidas, libertando, curando, abrindo portas, caminhos. Porém nós, Senhor, devemos estar conscientes e bem conscientes de que o maior tesouro, o maior valor, a maior riqueza que um ser humano alcança neste mundo é a sua salvação eterna. Pois não há dinheiro, não há bens que possam pagar tão somente o grande sacrifício de Jesus, teu amado Filho, teu único Filho. O sangue de Jesus lavando pecados. Um único sacrifício, um sacrifício eterno. Nosso Deus, que possamos honrar esse sacrifício, que o teu povo possa desfrutar, Senhor, da tua presença, crescendo no entendimento, alcançando a tua sabedoria e vivendo para te glorificar. Uma vida de bênçãos, uma vida honrada. Pai, muito obrigada, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, observe, a verdadeira fé que vem ao nosso coração pelo ouvir as palavras de Deus, a fé que nós trabalhamos dentro de nós, ela não dá espaço, atenção, ela não dá espaço, para circunstâncias adversas. Se nós ouvimos de Deus uma bênção, se nós nos firmamos naquilo que saiu da boca de Deus, ainda que as circunstâncias sejam totalmente opostas, a verdadeira e pura fé não dá espaço para as circunstâncias contrárias. Vou começar com um exemplo bem simples, simples. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós vamos lá na sogra de Pedro, no capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Quem lê comigo? E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. Dá uma paradinha. Jesus, assim que entrou na casa do Pedro, logo viu
que a sogra do Pedro estava acamada. Certamente perguntou por ela. E já foi ele até ela. Ele viu que ela estava jazendo com febre, viu que ela estava acamada. Logo Jesus vai até ela. Por quê? Ele não quer ninguém doente. Vocês já ouviram evangélicos dizerem assim: ah, não, estou doente porque Deus está me provando? Quem já ouviu isso? Assustador. Você já ouviu alguém dizendo: não, eu estou doente porque Deus está me castigando? Logo Jesus foi até ela. E o que ele fez? Versículo 15. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. Jesus colocou essa senhora na ativa novamente. Ela estava na cama. E o pior, né, gente? Ela estava, além de estar doente, ela estava dependendo de cuidados das pessoas. Então, a pessoa doente, além de estar sofrendo, não é? Os outros ainda têm que socorrer e ficam atrapalhados, sim ou não? Sim ou não? Olha aí. Olha aí. E aí dizer que isso é de Deus. Jesus logo foi até ela, tocou nela, a doença foi embora, ela levantou e foi trabalhar. Amém, Jesus? Vai trabalhar, meu irmão. Vamos trabalhar. Vai buscar Deus em primeiro lugar. Buscar, ouvir, ter prazer de estar juntinho de Jesus. Agora nós vamos comparar aqui com o relato de Lucas, que é no seu evangelho. Lucas capítulo 4, vamos lá? Lucas capítulo 4. Vamos estudar um pouquinho essa cura da sogra do Pedro. Lucas capítulo 1, um evangelho complementa o outro, tá, pessoal? Lucas capítulo 4, versículo 37. O título diz: a cura da sogra de Pedro. Então vamos lá, vamos ver como é que o evangelista Lucas, que era médico, relata esse fato. 37. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares, em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo servia-os. Você observa que o Lucas, por ser médico, ele colocou alguns detalhes, ele abriu alguns detalhes fortes, importantes, né? Eu costumo dizer que a Bíblia não tem detalhes. Ela tem fatos, tem promessas, tem bênçãos, tem mandamentos. Mas você observa que ele faz um relato mais minucioso. Primeiro, ele diz que era muita febre, a febre era muito alta, né? O Mateus diz que ela estava jazendo com febre. Então a febre era muito alta, uma pessoa de idade, porque não era nenhuma criança, era a sogra do Pedro. Devia estar então com uma doença séria, uma infecção, possivelmente uma infecção grave, né? Então, aí Jesus entra lá na casa do Pedro, diz a mesma coisa no versículo 8, ó. Levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma com muita febre. Logo a seguir, o que aconteceu? Intercederam por ela. Então, alguém falou com Jesus, possivelmente o próprio Pedro. Ô Senhor, mestre, a minha sogrinha está lá. Que bonito, né? Você acha interessante? Olha só, gente. Olha que engano anda por aí. O Pedro tinha uma sogra, não tinha? Caramba, então ele era casado. Como é que dizem que sacerdote não pode casar? Pedro era casado, tinha sogra. E ele amava a sogra, hein? Eu garanto que Pedro não chamava a sogra dele de mala sem alça.
rogaram-lhe por ela. Jesus, minha sogra está doente, está com uma febre tão alta, tá na cama, não sai da cama, está lá, coisa está séria lá em casa. Eu vou lá, vamos lá. Aí Jesus entra na casa do Pedro. Aí versículo 39, inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. Dar uma paradinha. Aqui você vê uma atitude de Jesus. Você vê Jesus em ação. O apóstolo Tiago, da epístola, depois da carta aos Hebreus, aquele Tiago não é o Tiago que andou ao lado de Jesus, porque o que andou ao lado de Jesus foi morto por Herodes, vocês devem lembrar. Aquele Tiago era irmão de Jesus. E ele escreveu uma coisa fortíssima para alertar os cristãos. Ele diz: a fé sem obras é morta. Mas a pessoa diz que tem muita fé para ter uma casa própria sem ter dinheiro, mas ela nem ora. Ela nem vai a Deus descrever a casa que ela quer, a forma que ela quer, porque não tem fé nenhuma, só fica falando coisas vazias. Ah, Deus vai me dar uma casa própria, Deus vai me dar uma casa própria, mas não faz nada. A fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. É a mesma coisa que a pessoa que quer trabalhar. Ela não ora, não põe um currículo no mercado, não fala nada com ninguém, de repente fez o curso profissional em outro país, ninguém nem sabe o que aquela pessoa faz na vida. Ela fica esperando que um anjo desça do céu, já com o currículo pronto, vá nas empresas. Então tem gente que é muito engraçada. Mas vamos aqui às ações espirituais. Por quê? Primeiro, intercederam por ela, Jesus foi. Ele não se nega a atender ninguém, desde que se peça de coração. Segundo, então rogaram por ela. Jesus se inclinou para ela, ele se inclinou para ela. O que significa isso? Quem é Jesus? A palavra. Quando você apanha a palavra que te garante uma bênção, um cuidado de Deus, e você apanha para você diz: isso aqui Deus está falando comigo. Você está literalmente trazendo a atenção de Deus para você, fazendo como que, exatamente igual aqui. Jesus está se inclinando para você, Ele está vendo que você crê, Ele está vendo que você está assumindo, Ele está vendo que você está tomando posse de um cuidado que Ele está te garantindo. Então você já está tendo uma atitude de fé, você tomou posse daquela palavra, você assumiu aquela palavra. Irmãos, as pessoas ficam falando que tem fé, mas ficam assim jogando no ar, literalmente no escuro, a esmo. Não é por aí. Observa comigo, Jesus se inclinou para ela. Quem é Jesus? A palavra. Se você não toma posse da palavra, se você não colocar a palavra dentro do seu coração e assumir, trabalhando essa palavra, você assumindo diante do Espírito de Deus, como é que você quer que a palavra opere? Você que traz a atenção de Deus. Tem gente que quer ler 50 versículos e fica assim: onde está minha bênção? Onde está minha bênção? Volta e meia alguém me pergunta, depois de um culto, tem gente que chega aqui e pergunta assim: pastora, qual é a palavra que eu devo usar para receber uma bênção assim, assim? Eu digo: meu Deus, jogou o culto todo fora. Jogou o culto todo fora. Deus falando, Deus garantindo, a palavra de Deus ministrada, e a pessoa não põe nada dentro. Quando você recebe a palavra revelada e você assume, você põe dentro de você, você está fazendo o Senhor Deus se inclinar para você. Então, vamos lá. Versículo 39. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. Olha aqui a atitude de Jesus. Jesus repreendeu. O que é uma repreensão? Uma bronca. Uma bronca séria. Jesus repreendeu a febre. Ou seja, ele falou com a doença:
A exemplo, sai dela agora. E quem foi que falou? Jesus. Quem é Jesus? A voz de Deus. Vocês sabiam que quando você recebe uma palavra revelada de Deus, da palavra, da Bíblia, no seu coração, e você não duvida, quando você falar, você dá voz à palavra de Deus, a voz é sua, o som da voz é seu. A fé é sua, mas o poder é da palavra. A palavra de Deus se cumpre. Por isso que nós devemos repreender o mal. Agora, quantos cristãos repreendem sem preparação nenhuma, sem fé nenhuma? Sem fé nenhuma. Aí ficam jogando no escuro, jogando no ar. Ah, porque eu vou ter minha casa própria, não tenho um centavo na poupança. Espera aí, mas não precisa. Ô pastora, do nada Deus criou tudo, pela palavra. Pastora, como que não precisa? Depende da sua cabeça. Se você pensa como homem natural, o pecador que tem muito dinheiro não precisa de fé para comprar uma casa. Ele tem o dinheiro para comprar. Amém? Vê se você entende. Primeiro, como é que a fé vem? O que é verdadeira fé? Como ela opera? O resultado da fé em ação. Jesus, ele agora repreendeu, ele abriu a boca, ele falou com a doença. Por trás da doença tem uma força maligna que escuta. Às vezes oramos num culto por casamento que foi destruído. Aí estamos orando. Mas a pessoa está despreparada. Que quer reconstrução, está despreparada. Ela não tem uma fé de que o Espírito de Deus possa trabalhar o coração da outra pessoa, a vontade do cônjuge. Aí fica jogando no escuro. Não, porque eu tenho muita fé, que fulano vai voltar, que fulano vai voltar, e tereré, tereré. Aí no dia a dia, na conversa, você não sabe o que eu tenho ouvido. Já disseram para mim, vai até casar com a outra. E aí, pois é, mas eu estou orando. Está jogando no escuro, não vai acontecer nada. De bom não vai não. Vamos entender a fé que funciona. Então, olha o que eu estou trazendo para vocês hoje. A verdadeira fé não dá espaço para as circunstâncias adversas. Essa senhora não estava com uma febre muito alta? Então ela estava com uma infecção, uma doença grave. Jesus ficou questionando que doença era aquela? Não. Tem gente que vai para a internet pesquisar sobre a doença que está no seu corpo. E depois quer que a doença saia. Por que não sai? Porque acredita mais na doença do que no poder de Deus. O poder de Deus é invisível. A doença mostra e apresenta materialidade. Exames comprovam, sintomas, não é? Estão trabalhando. Então vamos lá. Jesus repreendeu a febre. E a febre foi embora, a doença foi embora. Não é interessante? Jesus repreendeu, ele falou. Certamente ele disse, sai dela agora, doença. Cheguei, sai dela. Saiu. Como é que nós repreendemos? Nós temos que entender os nossos direitos. A fé é pelo ouvir. Nós temos de estar preparados para acabar com aquele mal ou para pedir uma bênção a Deus. Não vejo Deus, mas eu vou sair da oração duvidando se ele ouviu, se ele não ouviu.
Então, deixa eu dizer agora essa outra parte para vocês, os senhores aqui. Que tem de gente que começa a orar em busca de uma bênção. E vem para o culto e termina o culto e vem. Pastora, só uma forcinha, ora pela minha bênção assim, assim, assim. E diz que tem muita fé. Simplesmente não creu nas orações que tem feito. Porque se cresce verdadeiramente, estava tranquila diante de Deus. Pronto, acabou. Então, pessoal, infelizmente, grande parte do povo cristão tem uma fé mental. Uma fé de sugestão de pensamento. Tem versículo, mas dentro do coração não há uma certeza absoluta de que Deus está ouvindo, de que a palavra está agindo, de que a bênção vai chegar. A fé real, a verdadeira fé, não dá nenhum espaço para as circunstâncias adversas daquilo que se espera. Jesus não tinha dúvida nenhuma de que a doença sairia. Jesus nunca teve dúvida de que as suas palavras trabalhariam. Então, atenção, atenção, atenção. Evangelho de Marcos, voltando um pouquinho, capítulo 11. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 12, o título é A Figueira Seca, a purificação do templo. Nós vamos ver só a parte da figueira. Versículo 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Dá uma paradinha aqui? Vamos entender bem isso, irmãos, povo de Deus? Vamos? Então vamos lá. Espero que o seu coração não esteja ocupado com ansiedade, com uma tristeza, uma mágoa, uma angústia, porque se seu coração estiver ocupado, a palavra não vai entrar não, viu? Então deixe o seu coração bem preparado, disponível, receptivo, para que a palavra entre com entendimento. Ou seja, eu quero a verdadeira fé, eu quero produzir essa fé, eu quero que o poder de Deus opere na minha vida. Eu quero ser um canal de bênçãos na vida das pessoas. Então vamos aprender com quem trouxe o poder e dá esse poder com o maior prazer, Jesus. Então vamos lá. Então Jesus está com fome. Ele de longe ha visto uma figueira, mas não era tempo de figos. Não é interessante isso? Não era tempo de figos. Então, pobrezinha da figueira, ela não deu figo porque não era tempo de figo. Ah, é assim? E quem foi que criou essa figueira? Não foi a palavra? E a palavra não estava ali diante dela? Então que ela dê frutos. Que ela dê esses frutos. Em tempo de pandemia, produzir saúde? Não é interessante? Ué, não é tempo de saúde, é tempo de doença. Mas dá o fruto. O justo viverá da fé. Te peguei, né? Ué, quer uma casa própria e não tem dinheiro. Mas tem Jesus que é o dono do planeta. Ah, cadê a fé para receber?
Cadê a fé para pedir? Cadê a fé para chegar como filho e tomar posse? Fala que Deus é grande, mas não crê que Ele muda o coração do parente. Volta e meia escuta alguém aqui, né? Pastora, que luta minha família, todo mundo é duro de coração. Falei, a senhora acabou de jogar todas as suas orações no ralo. Porque se Deus não está trabalhando no coração de ninguém, a senhora está perdendo seu tempo. Está vendo? A senhora olha as obras do diabo, mas não consegue ver o que Deus está fazendo. Olha só. Por isso que o povo evangélico, irmãos, muitas vezes recebe quase nada de Deus. Pastor, a senhora é dura. Olha, irmãos, eu sou aluna do Espírito Santo. Eu vejo tanta grandeza de Deus que eu fico com vergonha. Eu digo, meu Deus, tem misericórdia. A nossa fé é nada diante da grandeza do Senhor. Mas eu contemplo Jesus trabalhando na minha vida. Então, observa comigo. Não era tempo de figo. Caramba, quem tem dinheiro, está jorrando dinheiro. Precisa de fé para comprar a casa própria? Já tem o dinheiro, compra, caramba. Está cheio de casa à venda por aí. Tem o dinheiro. Precisa de fé quem não tem o dinheiro, mas tem certeza que Deus dá, que Ele abençoa. Recuperar a saúde, com uma doença atacando o corpo, ter certeza que Jesus Cristo realmente levou a enfermidade, perder o medo. Jesus está procurando, ele vai até a figueira, e aí ele não encontra um figuinho sequer. O que Jesus fez? Jesus entrou em ação. O que ele fez? Ele soltou a palavra. Diga, a palavra é o poder. A fé é a força. A fé é a força. Jesus abriu a boca, olhou para a figueira e decretou, nunca mais coma alguém fruto de ti. Agora observa o que o Marcos relata aqui, o evangelista. Os seus discípulos ouviram isso. Eles ouviram que Jesus amaldiçoou a figueira. Então vamos lá. Eu vou comparar alguém com uma fé real e alguém com uma fé mental. Bom, fé real é impossível agora a não ser o próprio Jesus. Ele amaldiçoou a figueira e foi em frente. Ele foi embora. Ele amaldiçoou a figueira. Eu saí do limite da câmera aqui. O pessoal que está assistindo pelo YouTube não entendeu nada, mas tudo bem. Eu peguei esse objeto aqui, né? Que segura aqui as partes 2 dos meninos aqui. Vamos lá, esse pequeno púlpitozinho aqui. Então, vamos fazer de conta que é a figueira aqui. Procurou. Cadê o figo? Cheio de folha. Não tem figo nenhum. Ah, não tem figo? Quem te criou? Nunca mais coma alguém fruto de ti, ou seja, nunca mais você vai produzir fruto. Os discípulos escutaram. Jesus foi em frente. Foi embora. No dia seguinte, ele volta pelo mesmo lugar com os mesmos discípulos. Ele volta pelo mesmo caminho com os discípulos que ouviram quando ele amaldiçoou a figueira no dia anterior. Ele volta. Aí você vai comigo agora, lá no versículo de número 20. Pula para o versículo 20, aí mesmo. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado. Quem foi que observou? Os discípulos. Por que eles observaram? Porque eles tinham ouvido. Vamos dar um espaço aqui? Vai escutar.
Não, família, nós vamos ter casa própria. Família, nós vamos ter a casa própria. Não sai disso. E a casa nunca chega. Aí, um parente vai, vem cá, você vive falando que a gente vai ter casa própria antes que eu escuto isso. Cadê a casa própria? Porque eles ouviram, só que não acontece. Está faltando alguma coisa, né? Está faltando entendimento. Pelo entendimento vem a fé. Se a fé for real, tem que colocar em ação. Jesus colocou. Jesus deu uma ordem à figueira que ela se secasse, ou seja, acabou. Jesus amaldiçoou a figueira. Os discípulos então, observa comigo. Então, versículo 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Pronto, olha o Pedro. Peraí, Jesus amaldiçoou a figueira, ele abriu a boca e decretou o fim dessa figueira. Olha só. E ela secou desde as raízes. Que poder, foi lá nas raízes do mal. Olha bem. Aí versículo 22. Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. O que Jesus respondeu? Está fraco. Tende fé. Pode melhorar? Tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Ah, então a fé não pode ser na imagem de escultura. Tende fé? Você está acompanhando no versículo 22? Tende fé em Deus. Deus é Espírito. Deus nos observa. Deus observa o nosso interior. Deus atenta, Ele sabe quem tem a fé real, quem não tem. Ele vai confirmar as palavras de quem tem uma fé verdadeira. Tende fé em Deus. Fé, certeza. Deus vai cumprir o que eu determinei. Ou seja, o meu Deus vai cumprir a palavra dele. Não é que Deus vá trabalhar para a gente ou nos obedecer, nem longe, nunca pense isso. Ele vai confirmar o que nós falamos, porque a palavra é dele. E nós somos seus servos. E ele sabe quem tem fé. Tende fé em Deus. Agora vamos. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser. Vocês já participaram de curso fé, alguns aqui várias vezes. Quem? O curso fé que o missionário Soares escreveu, com esse versículo, esse texto, tem 5 passos para receber a benção, qualquer benção. Porque você vê o que Jesus está dizendo. Primeira fé tem que ser em Deus. Ou seja, eu ouvi a palavra, eu coloco a palavra dentro do meu coração, eu penso que essa palavra saiu da boca de Deus, ela vai se cumprir, eu trabalho a minha fé numa certeza, e agora eu vou abrir a boca e falar, qualquer que disser. Você viu Jesus repreendendo a febre que estava na sogra do Pedro? Ele não falou com a doença? Então ele soltou a palavra, ele decretou. Qualquer que disser a este monte, uma montanha, ergue-te, lança-te no mar. Ou seja, fala o que vai acontecer, fala o que você crê que vai acontecer, fala o que você crê que vai se cumprir. Aí tem evangelho que é engraçado. Está solteirona com 50, 60 anos, mas eu vou casar. Entra ano, sai ano, não ora, não fala com Deus o que quer, não cresce na fé para tomar posse, não crê que Deus trabalha a pessoa e vai trazer, mas fica só, eu vou casar. Aí fez 50, eu vou casar, fez 60, eu vou casar, fez 70, eu vou casar, fez 80, eu vou casar, fez 90 e foi embora. Morreu e não casou. A fé sem obras? A fé sem obras é morta.
crescer na fé, firmar o pensamento, não duvidar da presença de Deus, mas decretar, falar. Gente, as palavras têm tanto poder, irmãos, mas tanto poder. Nós não vamos estudar tudo de uma vez só, não. As palavras têm tanto poder que, para o mal, o diabo se aproveita de tudo que as pessoas falam, contrário à palavra de Deus. Vivem falando de desgraça, estão à mercê da desgraça. Falam de miséria, vivem nos altos e baixos financeiros que nunca se resolvem. Por que o cristão não se firma na palavra de Deus? Nós vamos parar hoje com 2 versículos e semana que vem a gente continua. Por quê? Porque nós devemos entender bem a fé real, para não cair no erro de ficar recitando versículos, jogando conversa fora e as coisas não se cumprirem, não acontecerem, não haver resultado algum. Então, observa comigo. Você vai comigo lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Quem lê comigo? A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama... você quer desfrutar daquilo que você fala? Então primeiro vê o que você fala. Minha vida está uma droga, não melhora nada. Aí vem para a igreja orar. Aí escuta uma palavra, escuta um ensinamento, uma mensagem. Faz tudo o contrário. Pessoal, Jesus é o caminho. Ele é o caminho, ele não é um caminho, ele é o caminho. O caminho é Jesus, Jesus é a palavra. Então anda no caminho. Observa comigo, a morte e a vida estão no poder da língua. O Jó caiu numa desgraça. Deus permitiu o diabo tocar no Jó, porque ele vivia cheio de receio e de medo. Ele tinha medo que coisas ruins acontecessem na vida dele. Ele disse, depois que o mal atacou, que o diabo acabou com ele, ele disse: o que eu mais temia me sobreveio, o que eu receava aconteceu. Devemos orar, irmãos, para termos comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo. Devemos orar, consagrar para pedir entendimento. Devemos orar intercedendo pelas pessoas para dar cobertura. Devemos orar para que as pessoas abram os olhos espirituais. Mas orar, ficar orando toda a vida para receber uma bênção, é falta de entendimento. Porque as pessoas ficam pedindo a bênção e falando dos problemas. As suas palavras, as suas confissões, elas têm de acompanhar literalmente a sua fé. Mas se a fé não é real, fala de problemas, fala das doenças, fala das incertezas, da insegurança, dos medos. Depois ora pedindo bênçãos. São 2 polos completamente diferentes. A morte e a vida estão no poder da língua. Jesus amaldiçoou a figueira, ele matou aquela figueira, determinando com a sua boca. Tem gente que mata a sua vida sentimental. Eu não tenho sorte mesmo. Acabou, matou. Tem gente que ora, pede saúde. Saúde se assume. E depois, só fala da doença. A doença fica forte. A doença até se alegra e diz: só fala muito de mim. Fala de cura. Fala do sacrifício de Jesus que te beneficia em tudo. Fala do amor de Deus. Fala das coisas boas. Fala dos cuidados de Deus para a tua vida. A morte e a vida
Agora, pessoal, ai de quem duvida da palavra de Deus. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Quem lê comigo? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, é apta para discernir pensamentos. Deus sabe tudo que se passa dentro de você o tempo todo. Sabe tudo que se passa dentro de qualquer pessoa o tempo todo. Resumindo, ninguém engana a Deus dizendo que tem fé, se essa fé não for verdadeira, não for pura, não for real. Por isso que muitas vezes o cristão joga a conversa fora e as coisas não se cumprem. Deus não confirma as palavras de quem não tem uma fé real. Semana que vem a gente continua. Curva a sua fronte. Pai, muito obrigado. Agradecemos de todo o nosso coração os teus ensinamentos, que com tanta simplicidade o Senhor nos dá. Pai, que coisa tremenda. A palavra de Deus é viva e eficaz. Trabalha em todos os sentidos de uma vida humana. Do nada o Senhor criou tudo. Quando o Senhor lançou a palavra e disse: haja luz, e houve luz. Pai, que privilégio. Pai, nós contemplamos Jesus em ação, repreendendo uma enfermidade na sogra do Pedro. Jesus abriu a boca e deu aquela bronca e a enfermidade foi embora. Que coisa linda. Pai, nós já despertamos. Sabemos que o Senhor nos criou a imagem e semelhança do Senhor, para termos poder nas nossas palavras. Como o Senhor acabou de nos mostrar, a morte e a vida estão no poder da língua. Pai, que privilégio, que honra, que honra. Nosso Deus, muito obrigada. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.